Fala aí, guerreiro, futuro policial rodoviário federal. Ou minha guerreira também, né? Futura policial rodoviário federal. Seja bem-vindo aí ao curso de Física do professor Valdir para a Polícia Rodoviária Federal. Não vamos ficar com enrolação, vamos direto ao assunto. Então, nessa aula nós vamos ver os conceitos fundamentais que são necessários para você conseguir ter um bom desempenho na sua prova de física lá da PRF, tá? Veja bem, primeiro assunto que a gente vai abordar aqui são as grandezas. Na física, nós trabalhamos basicamente com dois tipos de grandezas, tá? Grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que vem a ser uma grandeza? Lembra que eu falei para vocês lá na aula de introdução que todas as palavras, as expressões que estivessem em vermelho são expressões importantes, são conceitos importantes que você precisa dominar, tá? Então, grandeza, gente, é tudo aquilo que a gente pode mensurar, seja medindo, seja contando, tá? De alguma forma a gente mede isso. Então, isso são grandezas. Como eu disse, elas são separadas em dois grandes grupos, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que ficam completamente definidas por um número e uma unidade de medida, tá? A gente apresenta um número e uma unidade de medida e ela está completamente definida. São exemplos: massa, usualmente medida em quilograma, temperatura medida em Kelvin na unidade internacional de medidas, a energia medida em joules e tantas outras, tá? Essas grandezas, aqui no caso a grandeza é a massa, a grandeza é a temperatura, a grandeza é a energia, tá? E a unidade de medida tá aí. Elas podem ser medidas em outras unidades de medida. Por exemplo, a temperatura aqui no Brasil e na maioria dos países do mundo, exceção aos de língua inglesa, nós utilizamos a medida de temperatura à escala Celsius. Beleza? A massa pode ser medida em tonelada, por exemplo, quando você estiver trabalhando na Polícia Rodoviária Federal, você for, se você por acaso estiver dando apoio numa fiscalização de excesso de peso, em busca de infração de excesso de peso, vocês vão se deparar com caminhões carregando 30, 40 toneladas, né? Beleza? Então é uma unidade de medida de massa também. As grandezas vetoriais são aquelas que precisam, para ficar completamente definida, de um módulo, uma direção e um sentido. O módulo, galera, é o tamanho, o número, também chamado de magnitude, tá? Da grandeza. A direção, geralmente, quando a gente trabalha com grandezas vetoriais, nós representamos elas por forma de setas, tá? A direção é dada por uma semi-reta, onde a gente coloca essa seta. E o sentido é dado pela ponta da seta, a flechinha. Vamos botar aqui para você entender. Olha só. Isso aqui é a direção, nesse caso aqui, é a direção horizontal. O módulo seria o tamanho da setinha aqui, tá? O tamanho desse segmento de reta. Enquanto que o sentido, perdão, tem mais um aqui, um outro exemplo. Enquanto que o sentido é dado por essa flechinha aqui, tá? Então veja bem, isso aqui está representando um vetor, o módulo é o tamanho dele, e aí a gente teria alguma unidade de medida. Naquele outro ali, geralmente a gente associa um ângulo para indicar a direção diagonal desse vetor aqui, tá? Mais para frente a gente vai trabalhar com essas grandezas vetoriais e vamos nos aprofundar nessa questão, tá? Por enquanto que você precisa saber o que é uma grandeza, tá? Saber que existem dois grandes grupos, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Fica meio que decorado aí por enquanto que a grandeza escalar você precisa, para ela ficar completamente definida, um, um número e a unidade de medida, enquanto que a grandeza vetorial você precisa do módulo, direção e sentido, tá? São três informações que podem ser resumidas nessas duas aqui, ó, magnitude, que é o módulo, e a orientação. Quando eu falo orientação, eu já estou falando dessas duas coisas aqui, tá? Da direção e do sentido. Exemplos de grandezas vetoriais:
velocidade, medida em metros por segundo, aceleração, metros por segundo ao quadrado, força, medida em newton, e como eu disse, não esquenta com isso agora. Mais para frente a gente vai trabalhar, vamos nos aprofundar nesse conceito, tá? Bom, movimento e repouso. Parece óbvio a gente saber o que é movimento e repouso, mas você vai ver que não é tão óbvio assim. Para você determinar se um corpo está em movimento ou está em repouso, antes de você dizer isso, você precisa estabelecer um referencial, tá? Ou seja, o referencial é um ponto ou um corpo ou conjunto de pontos ou corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Então, eu preciso desse cara aqui, eu preciso de pegar um objeto, um ponto, um corpo, alguma coisa para dizer, olha, em relação àquilo que eu vou dizer, que eu vou determinar a posição, se o corpo está em movimento, se o corpo está em repouso. Por exemplo, imagine que você está de frente para uma outra pessoa aí, tá? Na frente de um espelho. Não, melhor na frente de um colega seu. Tá um de frente para o outro, certo? Tudo que está à sua direita, está à direita do seu colega? Não, né? Se ele está de frente para você, tudo que você disser, olha, está do meu lado direito, o seu colega vai dizer, está do meu lado esquerdo. Então, quando você se coloca como referencial, o que estiver posicionado à sua direita vai estar posicionado à esquerda do seu colega, beleza? Mas vou dar outros exemplos aqui adiante. Movimento. Em relação ao referencial, quando a posição do corpo varia com o tempo em relação a este referencial. Ou seja, para existir movimento, a posição do corpo em relação ao referencial precisa variar com o tempo. Se a posição entre o corpo e o que você escolheu como referencial não mudar, não houve movimento, beleza? E o repouso em relação a um referencial, quando a posição do corpo não varia com o tempo em relação a este referencial. Relaxa, calma, não entendeu nada, vai entender tudo agora quando tiver desenhado. Olha só, é possível que um corpo esteja em movimento em relação ao dado referencial e, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, em repouso em relação a outro referencial. Ou seja, eu posso dizer, olha, tem dois observadores, um vai dizer que o corpo está em movimento e o outro vai dizer que o corpo está em repouso. Isso é possível? Se você respondeu que sim, muito bem, você está no caminho certo. Veja bem, esse aqui é um avião que está reabastecendo o outro, tá? A posição desse aviãozinho aqui, desse jato, em relação ao caminhão, ao avião tanque, tá? É dado por essa distância aqui, ó. Se ele tentar se movimentar, se afastar ou se aproximar do caminhão, isso aqui vai se quebrar, beleza? Então, a posição dos dois durante o abastecimento aqui, ó, é mantida constante. Então, se eu tomo como referencial esse avião, tá? Se eu tô nesse jato aqui, tá? Olha só, tô nesse jato olhando para esse avião. O tempo está passando e a nossa posição não muda. A posição de um em relação ao outro continua a mesma. Então eu posso dizer, olha, em relação a este avião, esse aqui está em repouso. Já para uma pessoa que está lá na Terra vendo esses aviões passarem, ele vai dizer que esse avião está em movimento. Não em relação a esse, mas em relação a ele lá na Terra. Em relação a qualquer ponto na Terra, esses dois aviões estão em repouso. Mas, se eu tomo esse aqui como referencial, ok? Para esse avião aqui, esse avião está em repouso. Então, olha só, de novo, o que, que eu disse aqui em cima? Olha, é possível que um corpo esteja em movimento para um referencial e em repouso para outro? Então, ó, para o piloto desse avião, esse avião-tanque está em repouso. Para uma pessoa situada na Terra, esse avião está em movimento, desde que o que a pessoa da Terra escolhe como referencial, qualquer ponto na Terra. E esse avião, o piloto aqui, tome como referencial aquele avião ou o próprio avião dele, tá? Ficou claro isso daí? Um outro exemplo aqui, ó. Você dentro da viatura, com seu parceiro lá na PRF, ainda atendeu uma ocorrência, tá? No velocímetro está marcando 80 km por hora,
você está indo, se não for emergência, se for emergência, você vai mais rápido. Mas tá, vamos lá, tá indo numa ocorrência tranquila, atender algum chamado, 80 quilômetros por hora, tá marcando no velocímetro, você vai batendo um papo com seu parceiro, olhando um ponto na Terra, todos vocês, o, você, seu colega e a viatura estão em movimento em relação à Terra a 80 quilômetros por hora, ok? Agora, se você toma um objeto dentro do carro, ou mesmo tome como referencial o seu colega que está do seu lado. Entre vocês dois, não há variação de posição, ou seja, não há movimento. O tempo está passando, apesar de o ponteiro do velocímetro estar marcando 80 quilômetros por hora, para vocês dois não tem movimento. Você olha para ele, a posição dele não está mudando em relação a você com o passar do tempo. Beleza? Então, para existir movimento, vai depender do que eu escolher como referencial. Se eu escolho como referencial um ponto que se desloca junto comigo em relação à Terra, que é o caso desse exemplo que eu estou dando para vocês, então não há movimento, beleza? Então, eu acho que espero ter sido claro. Para existir movimento ou repouso, primeiro você precisa estabelecer um referencial, beleza? Depois que você estabelece o referencial, você vai dizer se a posição varia com o tempo em relação a esse referencial, o corpo está em movimento em relação àquele referencial. Se a posição não varia com o tempo, então o corpo está em repouso em relação àquele referencial. E é sim possível que para um dado referencial um corpo esteja em movimento e, ao mesmo tempo, para um outro referencial, o corpo esteja em repouso. Simetria dos conceitos de repouso e movimento. Se um corpo A está em movimento em relação ao corpo B, então o B também está em movimento em relação ao corpo A, e o mesmo vale para o repouso. É o caso dos aviões aqui. Se eu escolho esse aqui como sendo o avião A, tá? Ele está em repouso em relação a esse. Esse que é o avião B, né? Se eu escolho esse como referencial, esse daqui está em repouso em relação a esse. Mas se eu escolher esse daqui como referencial, esse também vai estar em repouso. Ou seja, os dois estão em repouso um em relação ao outro. E qualquer outro referencial na Terra, esse daqui vai poder dizer, ó, tem uma pessoa lá na Terra, está se movimentando. Mesmo que aquela pessoa fique paradinha lá, para esse piloto aqui, ele pode dizer, olha, a pessoa está se movimentando em relação ao avião. Tem mais um exemplo aqui que vai ficar claro disso aí, ó. O que eu quero dizer com a simetria, tá? Eu escolhi como referencial aqui nesse exemplo o muro. Então, eu estou medindo as posições em relação ao muro, tá? O tempo passou, a posição do veículo, que era aqui, foi variando, variando até chegar no muro, beleza? Então, a posição dele em relação ao muro variou. Isso quer dizer o quê? Que ele estava em movimento em relação ao muro. Mas se eu tomar o veículo como referencial, agora eu digo, olha, a posição, para onde ele for, o referencial vai com ele. Ele vai continuar sempre aqui na posição x0. Independente independente não, escolhendo ele como referencial, são os objetos ao seu redor que estão em movimento. No caso, o muro está se aproximando do veículo, tá? Quando eu escolher o veículo como referencial, tá? Beleza? Tá claro isso? Então, se o veículo estava em movimento em relação ao muro, o muro também está em movimento em relação ao veículo. Basta que eu escolha o referencial adequado aí, tá? Trajetória de um ponto material em movimento é a linha que ele descreve em relação ao referencial, ou seja, ó, perdão, a trajetória de um ponto material em movimento é a linha que ele descreve em relação a um referencial, tá? Caso o ponto material esteja em repouso, a sua trajetória se reduz a um ponto. Então, imagina você com a sua caneta aí fazendo um risco no papel, tá? Esse desenho que vai aparecer no papel por onde a caneta passa é a trajetória dela em relação ao papel. Se ela ficar parada, você bater a caneta, a pontinha da caneta no papel, e ela ficar parada, a trajetória dela é só o pontinho, beleza? O conceito de trajetória também é relativo, ou seja, em relação a quê? Em relação ao referencial, tá? Dependendo do referencial que você tomar, a trajetória vai ser uma,
ou outra. Por exemplo, isso aqui, imagina que esse ponto vermelho é uma tinta na hélice de um helicóptero, tá? Você está aqui do lado de fora, vendo essa hélice girar enquanto o helicóptero sobe. Então, enquanto ela gira e sobe, essa é a trajetória que você vê. É um movimento chamado helicoidal, tá? Formando uma hélice, tá? Beleza? Então, enquanto você está aqui do lado de fora vendo o helicóptero subir, a, a mancha vermelha lá na hélice vai formando esse movimento aí, essa trajetória. Já, imagina que esse helicóptero tem o teto de vidro, tá? E o piloto olha para cima e vê a mancha vermelha. Qual é a qual é a trajetória que ele vai ver dessa mancha vermelha aí? Enquanto que o piloto vai ver um círculo, tá? Aí, piloto lá de baixo olhando para cima, enquanto ele sobe, enquanto a hélice está subindo, o piloto está subindo junto com ela. A distância entre os dois não muda. Então, ele olhando para cima, a única coisa que ele vê é o ponto formando um círculo. Enquanto que você do lado de fora vai ver o círculo, enquanto ele descreve um círculo, ele também sobe, ok? Então, o conceito de trajetória também é relativo. Espaço de um ponto é a grandeza que determina sua posição em relação à trajetória. Posição essa dada pelo comprimento do trecho da trajetória compreendido entre a partícula e o ponto O acrescido de um sinal, positivo ou negativo. O ponto O é denominado origem dos espaços. Isso ficou difícil de entender com as palavras, mas com desenho é moleza. Então, ó, numa trajetória retilínea, tá? Eu estabeleço a origem do movimento. Isso é arbitrário, a gente escolhe onde vai ser a origem, tá? E nesse caso aqui, eu escolhi que o que tivesse à direita da origem seria positivo. Indico isso com essa setinha aqui, tá? E o que tiver à esquerda será negativo. Então você está acostumado aí, quando você vai fazer, já fez seus exercícios lá no ensino médio, quando estava para cima, a gente, quando estava na vertical, a gente colocava a setinha orientada para cima, indicando que acima de um determinado ponto era positivo e para cima crescia, enquanto que para baixo diminuía, beleza? Variação do espaço, também chamado de ΔS, ou melhor, representado pela ΔS e chamado de deslocamento escalar, tá? A variação do espaço é o espaço na posição final menos o espaço na posição inicial. Na física, a gente costuma utilizar a letra grega delta para determinar diferença, tá? Variação é uma grandeza final menos uma grandeza inicial. No nosso caso, a variação do espaço. Então, nós temos aqui, ó, a origem da trajetória, é uma trajetória curva, tá? Num tempo T1, esse móvel estava numa posição P1 e o espaço dela era S1. Aqui ele está numa posição, o espaço entre essa posição e a origem é o espaço S1. Enquanto que num tempo T2 ele estava numa posição P2, tá? O espaço entre essa posição e a origem é o espaço S2 aqui. O ΔS é só você pegar o espaço S2, o valor dele, e subtrair do espaço S1. Por exemplo, imagina uma régua aí, tá? E aí você está medindo o comprimento de alguma coisa, tá? Em vez de pegar ali do início da régua e medir, você escolheu pegar o 10 centímetros ali. Sei lá, por algum motivo você escolheu começar a marcação do 10 centímetros. E essa coisa que você mediu, começou a ponta, o início dessa coisa está numa marca do 10 centímetros e o final dela está no 22 centímetros. Qual que é o tamanho dessa coisa? É 22 menos 10, são 12 centímetros. É a mesma coisa aqui, tá? Beleza? Representação aí, então, ó, ΔS é o S2 ou o S1, também pode ser S final menos S inicial, S1 menos S0, enfim. Vai ter sempre um subscrito aqui para te dizer o que é, o que vem depois e o que vem primeiro, tá? Também pode ser representado por ΔX,
ΔY, ΔZ, não importa, tá? Nos livros de física, comumente costuma-se utilizar o ΔS para variação do espaço, mas a gente pode chamar de x, de y, como queira, tá bom? O importante é você saber o quê? Que a variação é o final menos o inicial. Agora, nós vamos ver distância percorrida. É o módulo da variação do espaço, tá? O módulo de ΔS, ó. Essas barrinhas aqui indicam que é o módulo. O que que é o módulo, hein, galera? Módulo é o tamanho sempre positivo da grandeza. Nós desprezamos o sinal negativo, tá? O módulo é uma grandeza sempre positiva. Então, por exemplo, o módulo de menos 5 é 5, é a distância dele até o zero. O módulo de 5 também é 5, é a distância do 5 até o zero, beleza? Então, é o módulo da variação do espaço. Isso aqui é a distância percorrida, é o módulo da variação do espaço, que é sempre positivo, tá? Tá aí um exemplo agora, olha lá. Ele está no espaço zero, se desloca até o espaço 120 quilômetros, beleza? O ΔS dele é o espaço final, que é 120, menos o espaço inicial, que era zero, então 120 quilômetros. O módulo, ou seja, a distância percorrida, é o módulo de 120, que é o próprio 120, já que ele era positivo, né? Só que agora ele volta. Ele sai do 120 até o zero. Agora o espaço inicial dele era o 120, tá? E o espaço final era o zero. Então qual foi a variação do espaço? É o espaço final, que é zero, menos 120. Isso dá menos 120 quilômetros, beleza? O módulo de menos 120 é um valor positivo, o módulo de menos 120 é 120 quilômetros, beleza? Então, ó, enquanto a variação do espaço foi negativa, a distância percorrida sempre é positiva, beleza? A variação do espaço total aí, ó, ele saiu do zero, a posição inicial dele era zero e a posição final dele também é zero. Então, a variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial, que é zero, ou seja, a variação do espaço para esse veículo no movimento completo foi zero. Já a distância percorrida, o módulo disso aí, é os 120 de ida mais os 120 de volta, tá? 240 quilômetros. Então é isso, guerreiro. Terminamos a nossa primeira aula, guerreira também, né? Espero que você tenha conseguido compreender tudo que a gente precisa aí desses conceitos fundamentais, tá? Eu sei que foi uma aula um pouco maçante, mas era essencial que você domine esses conceitos aí para a gente poder seguir com facilidade no que vem adiante, tá? Tenta sempre fazer uma revisão do que você anotar ou ficar pensando nesses conceitos enquanto você lava uma louça, tá? Que em casa é assim, toda hora que a mulher manda eu lavar a louça, enquanto eu estou lavando a louça, eu estou pensando em algum trabalho que eu estou fazendo lá, algum laudo para escrever, algum acidente que eu fui, porque lavar a louça é mecânico, enquanto você lava a louça, o seu cérebro pode estar fazendo outra coisa, beleza? Então é isso, galera. Forte abraço, foco, força e fé, meu irmão, que você vai entrar na Polícia Rodoviária Federal. Minha irmã também. Abraço. Até a próxima.